Opa, boa noite, gente. Vamos começar mais uma live da chapa Unimais, Avante Unimais. Vamos falar sobre as propostas de número 12 em diante. Ontem nós falamos da 00 até a 11ª e hoje vamos falar da 12ª, vamos debater. Eu estou aqui hoje na mesa com a doutora Andréa Guimarães, doutora Rita Tavares, doutora Rubina Lúcia, doutor Cisne Quintas e Renato Baixo, que é o nosso time, que nós vamos assumir a cooperativa a partir do dia 24, eleito por vocês no dia 21, se assim vocês o desejarem, ok? Então, vamos começar a falar da proposta 12ª. Essa proposta é muito interessante, porque eu introduzi essa proposta na... Essa é a 12ª, né, William? É, a 12ª, que é a auditoria de pagamento da IN20. A auditoria de pagamento da IN20 ela é uma necessidade de quem assume um cargo numa empresa associativa, seja clube de futebol, associação beneficência italiana, ou portuguesa, ou espanhola, qualquer empresa associativa, quando você assume, você tem que fazer uma due diligência. Você vai assumir algumas obrigações que você não sabe se aqueles cálculos estão corretos. E você vai ter que assumir aquilo. Então, algumas divergências ocorrerão, algumas pessoas irão questionar, você tem que estar calçado que aqueles cálculos feitos há 4 anos atrás estão corretos. Então, eu lancei simplesmente como gestor. Eu sou gestor há 30 anos, e toda vez que eu sento numa cadeira em que a minha caneta... A gente nem ia colocar isso aí, né? A gente falou, não, vamos colocar a auditoria, que isso vai ser uma coisa importante dentro das propostas. E o objetivo foi... Pode ter uma coisa inocente. Inocente, porque para dizer, gente, eu vou auditar. Bem, isso deu uma celeuma danada, viu, Cid? Uma celeuma. O Cidadente colega, ortopedista e cooperado, ele é advogado, ele tem um AB, ele milita como advogado, então por isso eu estou conversando com você, porque você entende que a gente tem que fazer uma due diligência, você entra, você tem que ver. Eu entendi que está tudo certo. A celeuma deu tanto que eu estou achando que eu atirei em alguma coisa e acertei em outra. Porque não tem por que as pessoas ficarem preocupadas, mas a gente quer saber se aquele prorata está correto, tá certo? Os pagamentos que foram feitos, como é que estão o saldo, porque isso é uma coisa espinhosa, muitos dos cooperados estão querendo, reclamam disso, né? Da CN20. Então, por isso que a gente vai auditar, para ver realmente se o índice de cada um, o prorata de cada um está correto, qual é o saldo devedor de cada um. É isso que a gente vai... Esse é o objetivo, porque eu vou sentar na cadeira e vou ter que continuar descontando em 20. Eu tenho que saber o que eu vou dizer para as pessoas. Não vou, sentei aqui, já era assim, eu continuei, agora é assim mesmo. Não pode ser assim. Isso não é conversa de gestor, né? Então, a gente... Você acha que essa ideia de auditar em 20 você acha que é por aí? Você, com a sua visão como advogado? É fundamental isso, e tem que ficar transparente, né? Se todos realmente estão pagando, todos estão sendo descontados, a coisa mais do que justa, acho que todo mundo quer saber disso. Isso é óbvio também, né? Não tem nada, não é nenhuma proposta mirabolante. A coisa não deveria nem gerar nenhum tipo de reclamação, né? Absolutamente. Mas fizeram no Ninguém vai mostrar um para o outro o que foi pago, cada um porque aí você tem a lei, a lei de proteção de dados, né? Não sei mas cada um vai ver a sua e agora a gente vai levantar isso assim. Vamos saber o que está acontecendo até para que a gente continue fazendo. Eu entendo que está tudo certo, não pode ter nada errado, ok? Bem, OPME. Essa é a próxima, a OPME, né? No OPME, a nossa proposta de OPME nós vamos aumentar o leque de fornecedores. Hoje, lá no OPME, nós pagamos muito, pagamos caro o OPME, justamente na minha visão, a minha interpretação é que nós pagamos caro porque nós temos um leque restrito de fornecedores. Muitos fornecedores que fornecem para Golden, para Amil, para Bradesco, para Sul América, não fornecem para a Unimed. A gente não sabe por quê. Eu acredito que é preferência por uma qualidade do equipamento, do material, e eles restringiram. Isso encarece demais o produto, encarece o preço. Nós pagamos aproximadamente 2,8 vezes a mais do que a Amil paga. 2,8, quase 300%, quase 3 vezes mais. Porque essa conta que você faz,
você pega toda a receita, não é isso? A receita e divide pelo número de vidas. Não, eu divido o que se gasta em média de OPME por mês e Aí divide pelo número de pelo número de vidas. vidas. Ou Aí por dá um ano, valor. Aí dá um valor. Esse valor é o valor per capita. Aquilo que a gente gasta a cada R$100, X reais vai para o OPME, do que o cliente nos paga. E esse valor é 2,8 vezes maior do que a 1.000 gasta. Então, você vê que tem dinheiro na mesa. Agora, como é que você vai negociar esses valores? Abrindo o leque. Que justamente até foi colocado hoje no WhatsApp, que está sendo feita uma grande economia dentro da OPME, mas pelo que você está colocando, não está sendo uma economia suficiente quando a gente compara com outras operadoras de saúde. Não tem, porque eles não sabem fazer. Deixa eu te Não perguntar. sabe fazer. William, o que você faria um cooperado sentar, chamar para conversar, para pedir que mostrar que o material, um OPME, é de boa, excelente qualidade, mais barato, mas a cooperativa queria te vender o mais caro. O que você entende disso? Incompetência. No mínimo, incompetência. Por isso que a gente está nessa situação de resultados pífios na cooperativa. Incompetência. Incompetência. Não tem como, porque como é que você paga um material bom, mais barato, você paga um outro mais caro? Enfim, o cooperado quer o material mais barato, você quer fornecer o mais caro? Incompetência. Porque você não gosta daquela marca, não gosta daquele fabricante, por alguma questão pessoal, não vou com a cara do fulano, briguei lá atrás no outro operador. Eu entendo que dentro da OPME, eu acho que todas as empresas, se por acaso elas estiverem com o seu material legal, ou seja, seus impostos, a sua parte tributária em dia, eu acho que ela pode entrar dentro da companhia, ser uma fornecedora de material, desde que ela tenha a média com relação a preço. Porque o cliente dessa empresa não é a Unimed Rio, e sim o cooperado. Sim. O cooperado que é o cliente da empresa. O cliente vai fazer o que o doutor quiser. Porque hoje está sendo exatamente o contrário. O cliente da empresa, né, é a Unimed Rio. Sim. Não é isso? Porque como é que você faz isso? Você vai pegar o preço médio, tá certo? De todos os itens, ver qual é o menor preço, você vai montar um pacote. Agora, isso é feito, primeiro, internamente, depois trazendo os fornecedores para um grande debate. Um a um. Vamos chegar a um acordo. E vamos criar como se fosse a tabela Unimed OPME. Quem está aqui para baixo vai fornecer. Quem tem o preço daqui para cima não fornece, mas é questão dele. Aí chega lá para mim a doutora Rubini e fala: poxa, William, eu estou querendo botar essa tela aqui da empresa tal, poxa, a vida era tão boa e ela não fornece para a Unimed. Deixa eu dar uma olhada aqui, Rubino. Rubino, a diferença dela é de R$500. Pô. Você chama os caras aqui para negociar de novo para a gente põe ele para dentro, se ele baixar o preço. Ele está fora por causa de R$500. Caramba, põe ele para dentro. Pô. Os outros têm um desconto, ele não vai dar por quê? Ele não pode chegar junto? Então, são essas questões que a gente você vai negociar. Vai ser fácil? Claro que não. Não vai ser fácil. Mas vai é ser fundamental. Mas é fundamental. A gente vai ter que fazer. No começo, algumas empresas vão dizer não, as empresas vão ficar chateadas, as empresas vão chegar. Quando elas verem a credibilidade do trabalho, porque a gente já fez isso em outros operadores, eles vão aderir. E vão falar: doutor, é justo, vamos em frente. Nós temos também que respeitar o pedido médico. Ah, sim. Isso é fundamental, até porque o médico é dono. O médico faz um pedido e por que não respeitar? Se não dá para fazer, vamos saber por quê. Certo? Se o médico está pedindo alguma coisa indevida, tem que se abrir um processo contra esse colega. O que você está pedindo? Então, eu sou otorrinolaringologista, tá certo? Aí eu peço uma haste para fêmur, porque você está pedindo uma haste para fêmur. Eu estou pedindo uma, entendeu? Meu amigo, você é otorrino, você não cabe nessa cirurgia. Então, quer dizer, se tiver alguma coisa equivocada, absurda, esse colega tem que ser chamado uma situação séria. Ninguém vai pedir uma coisa absurda. Tudo é negociado, tudo é dito, tudo é feito. Você vai negociar com a empresa da PME, vai negociar com o colega e vamos chegar a um denominador comum. Quando tiver, entender a credibilidade da gente, que a gente é sério, que a gente vai fazer, que vai receber, que não tem problema nenhum, as coisas, os preços caem, que eu já fiz isso lá em outros operadores. Então, vai cair. Não tem como. Se o mercado pratica, por que a Unimed é diferente? Não tem por que ser diferente, né?
Vamos lá, qual é a próxima? A próxima A próxima é reavaliação da área comercial. Isso eu até gostaria de fazer um parênteses para vocês, porque eu vou ficar dentro dessa área, e isso daí realmente me motiva muito. Porque eu entendo que essa área é que gera, ou é um dos responsáveis da sinistralidade. O que é a sinistralidade? Basicamente são 2 pontos. Vê se você concorda comigo, William. É justamente a entrada de dinheiro que entra dentro da Unimed Rio e retirando os custos médicos. Então, nós vamos cair em um valor. Por exemplo, a cada R$100 que entra, se 84%, 85% for para custo médico, nós estamos com 85% de sinistralidade. Isso. Com o que sobra, os 15%, nós temos que pagar os nossos impostos, temos que pagar a nossa folha de pagamento e diversos outros tributos dentro da Unimed Rio. O problema, como eu vejo, desses anos que eu estou dentro da Unimed Rio como conselheiro administrativo, o problema não é tanto no peso da caneta do doutor. E sim, uma vez até eu questionei esse departamento, em que eu queria observar, ler os 50 melhores contratos e os 50 piores. Porque nós temos contratos excelentes. Contratos de 60%, 55%. Tem. Mas, pasmem vocês, existem contratos com uma sinistralidade acima de 100%. Isso significa dizer o quê? Existem boas empresas, bons contratos, que estão financiando maus contratos. Eu fiz exatamente esse questionamento. Por que se mantém, às vezes, empresa com alta sinistralidade? Por que a gente não cancela? Porque na hora que a gente tenta reajustar esse contrato anual por um valor para ficar dentro de um preço compatível, simplesmente essas empresas vão embora, vão para outra operadora de saúde. E a resposta que na ocasião eu obtive é chamada cauda da operação. O que é isso? Nós cancelamos um contrato com dessas empresas. No dia 1º de agosto, em setembro, a gente já não recebe dinheiro, mas continua a chegar a fatura. E a mesma coisa em outubro, e a mesma coisa em novembro. Ou seja, o valor vai caindo à medida que você se afasta do tempo. Mas eu acho que isso não é uma resposta, né, para que a cauda da operação que impossibilite isso. O erro não está no reajuste do produto, de 40% a 50%, e sim no valor da venda lá no início, que foi calculado, a meu ver, de maneira errada, o valor que estava se atribuindo para aquela empresa, e depois a gente fica correndo atrás do reajuste. Isso é que impacta muito na sinistralidade. Isso vai ser a minha área, que eu vou me dedicar bastante para tentar corrigir. Lógico, não vamos cancelar tudo com a empresa, não vamos tirar os contratos, mas a gente tem que pontualmente, vendo ações estratégicas dentro do departamento de venda, para termos uma resposta depois de 6 meses, depois de 1 ano, a queda na sinistralidade. Entendeu, William? Nós ficamos 2 anos, um pouco mais, pra você ter uma ideia, na área de venda, sem uma gerente pós-venda. Se você não sabe, uma gerente pós-venda é uma coisa importantíssima. Ela vai reter os contratos bons. Porque meses antes ela também sinaliza a empresa. Sinaliza, olha, sua sinistralidade está aumentando, houve aqui 3 funcionárias que tiveram UTI neonatal, isso vai aumentar seu sinistro na renovação. Ficar se comunicando. Ela vai avisando, ela vai preparando o empresário para aquilo na situação que está, para já ir preparando a renegociação quando fizer 1 ano. Então, o pós-venda é importantíssimo como a venda, porque às vezes é a retenção da carteira. Aquele empresário, às vezes, é um bom empresário. Basta se comunicar uns 6 meses antes, ver pontualmente o que aconteceu, que às vezes a gente pode ficar até confortavelmente numa situação de um sinistro de 100%. Olha, esse ano foi uma eventualidade, mas no próximo ano vamos corrigir isso aí, ou seja, negociar com todos esses clientes. Agora que tem já mais de 1 ano, nós temos agora uma gerente pós-venda, graças a Deus, e melhorou um pouco a retenção, tem uma grande melhora da retenção de vidas na Unimed. Mas nos primeiros 2 anos era uma complicação, porque não tinha isso. Eles não entendiam que tem que ter um gerente pós-venda, né? Isso é importante. Agora, eu vou voltar aqui ao que o Renato falou sobre a sinistralidade. Permita, eu vou repetir de novo. O sinistrismo também vai, mas não tempo que está com a sinistralidade. O que é sinistralidade? Sinistralidade é exatamente o que o Renato falou. Eu pego todo o dinheiro que entrou, que
pessoal que a gente vende, né? Então tem que receber, que a gente boleta para os clientes pagarem no banco, e pego toda a despesa da área médica, OPME, home care, entra tudo. Hospital, cooperado, exames, imposto, aluguel, essas coisas não entram. Entra só a área médica, seca, ela entra ali. Essa diferença é o sinistro. Hoje está em torno de 84%, agora com o coronavírus isso caiu, graças à gestão Covid-19, porque o Covid é que fez cair, né? A gente está melhor agora, mas isso não é a gestão. Isso aí é o que eu disse, é triste e é bom. É triste que morreu muita gente, é bom que ajudou o nosso sinistro, né? Então, o que acontece? Esse sinistro é que destrói valor. Ele destrói valor da cooperativa. Então, e aí o que o Renato falou, como é isso, William? Lá na Mil, quando eu trabalhei na Mil nos anos 80, o Edson, o Adair Bueno, falecido, ele dizia assim, olha aí, ó, contratos acima de 80% para cima, para fora. Cancela o contrato, nem renova, não quero nem perde tempo. Vamos trabalhar os contratos de 80% para baixo. Então, era assim que a Mil fazia nos anos 80. Quem tem a Mil no consultório deve lembrar que tinha que a gente recebia um monte de papel com o número das empresas que tinham sido canceladas. Ó, foi cancelada. Porque o computador cuspia aquilo naturalmente. O cancelamento era pela informática. Aí ele chegava para a área de venda e dizia assim, olha, qual é a meta de venda esse mês? 20 mil vidas, doutor Edson. 20 mil é. Quantos saíram? Saíram 5 mil. Então, esse mês a meta é 25. Os 20 de você, mas os 5 saíram, ok? Não quero saber, dá teu jeito. E é assim que a Mil cresceu e virou o que é hoje. Não tem jeito, não tem outro jeito. Ele se livrava daqueles contratos que eram de outros. Aqui não. E por que isso acontece? É o que o Renato falou. Isso acontece porque nós temos o seguinte, com o contrato PJ, pessoa jurídica, ele tem um ano, né? Você fez o contrato no dia 18 de agosto, ele vence até dia 17 de agosto de 2021. Você faz 2020, é um ano. Quando chegar lá no aniversário, tem que ter o reajuste. No aniversário do contrato, onde você assinou com a empresa. Muito bem. A variação médica, o custo é em torno de 18% ao ano. Em torno de 18% ao ano. Então, o que você espera? Que este contrato que você fechou, que você fez o cálculo atuarial, ele tem que estar de 18 para baixo. Eu não posso ter uma inflação desse contrato, é do contrato. A sinistralidade do contrato. Ele não pode ser maior do que a variação média de mercado. Então, você veja que a variação média de mercado ela dá 18%, muitas vezes, depois de um ano, para esse contrato ter um equilíbrio econômico-financeiro com essa empresa, eu tenho que ajustar em 80%, em 70%, em 60% o valor do contrato. Não pode isso. Como é que eu posso errar tanto essa mão? É o que o Renato falou. É que o preço de entrada, o de venda, lá atrás, quando eu vendia um ano atrás, estava muito barato. Vendi equivocadamente. Errei na venda. Aí, quando você perdeu todo o cálculo, porque quando você tem uma variação médica de 18%, o contrato deu 15%, você está bem, você está com uma margem boa. Você pode renovar o cara com 15%, porque deu 15% a inflação dele, a 18% foi do mercado, eu vou renovar com 15%, ele vai ficar comigo. Vou renovar com 16%, enfim. Agora, não pode dar 18%, eu tenho que renovar por 20%, puxa, eu errei no cálculo. Deu 20% de inflação, vou negociar com o camarada aqui e tal. Agora, quando dá 30%, 40%, 50%, 60%, até 80%, teve um esquema até 100%. É que o preço de venda lá atrás estava errado. Quem vendeu há um ano atrás, vendeu errado. É isso que a gente... Quando a gente coloca assim, reavaliação da área comercial, é rever esses contratos e tratar caso a caso. Não é fazer um bumba, meu boi, espalhar tudo. Não é isso, não. Isso é uma irresponsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade do que a gente está fazendo. Ninguém vai ficar jogando vida para fora das médias. Não é esse o objetivo. Mas é botar vidas, primeiro, vidas que vão agregar valor, criar valor para o nosso consultório. Segundo, vidas na cidade do Rio de Janeiro. Não adianta vender aqui uma empresa que tem 100 pessoas no Rio e 1.000 pessoas em Macaé. Não adianta. Eu estou enchendo o consultório do Cooperado de Macaé. Eu tenho 100 vidas aqui e 500 vidas em Goiânia. Eu estou enchendo o consultório do Cooperado de Goiânia. A gente paga aproximadamente 200, 300, agora não, Covid não, mas era 200, 300 mil por mês para Goiânia. Muitas das vezes tem até dificuldade de controlar o preço de Goiânia, né? Não consegue, porque é outra praça. Você está refém daquilo lá. Então, você veja a responsabilidade
da venda, mas que é importante o setor de venda, a área comercial. Você vê quando eu falo que a gente não tem uma bala de prata, a gente tem que atuar em todas as linhas. E vocês estão vendo que eu só estou falando coisa pesada, ou seja, difícil, dá trabalho. Não é fácil, não, gente. Amanhã, não perca, eu vou falar sobre o modelo de gestão. Eu vou falar um pouco disso. Eu vou desmiuçar um pouco mais como é que isso vai ser. Eu já estou dando pinceladas para vocês. Eu vou esmiuçar um pouco mais para vocês. Eu vou falar como está sendo feita a gestão e como é a gestão que eu pretendo fazer, que vai dar trabalho. A gente vai suar a camisa para fazer isso. Porque você pegar toda a área comercial e reavaliar esses contratos, conversar com os clientes, com os clientes que pagam, as empresas, rever toda a situação, isso é muito complicado, isso não é fácil. Mas tem que ser feito. Ah, é difícil? Não. Isso não consegue isso, não. É o pessimista. Isso é difícil. Pô, o cara está vendendo historinha para vocês. Olha aí, ó. Ele está vendendo ilusão. Entendeu? Isso é populismo. Isso é papo de preguiçoso. Isso é pessimista, é um preguiçoso. O otimista não tem medo de trabalho. Ele vai conseguir, não deu, ele faz de novo, não deu, ele vai chegar. Ele tem um norte. Ele sabe onde ele quer chegar, ele vai chegar ralado, vai chegar todo machucado, mas vai chegar. Agora, o pessimista fica parado, não tem que fazer nada, não vai dar certo mesmo, então deixa como está, vamos levando, que é assim que está indo, né? Assim até que está dando lucro, né? Vou mexer nisso para quê? Para que eu vou me estressar com isso? Mas não tem outro jeito. Se não for assim, a gente não sai dessa situação, ok? Qual o próximo aí? O próximo realmente é muito importante para a gente, que é acompanhamento jurídico com o cooperado. Acompanhamento jurídico cooperado. E nós convidamos aqui o Sidney Quinto, que é cooperado, médico cooperado. Já nos conhecemos já há muitos anos, acho que talvez há uns 30 anos, né? Mais de 30 anos. Abafa. Mais de 30 anos. Abafa. E realmente ele é um apaixonado pela parte jurídica, ele fez direito, finalizou a universidade, tem a OAB, ele exerce hoje a advocacia, entendeu? E nós convidamos ele, não para dentro da chapa, ele vai trabalhar dentro da operação, que é justamente aquela ideia que nós tivemos logo no início, né? Que é um compliance nosso, em que os conselheiros e diretores não irão trabalhar dentro da operação. Então, nós já estamos entrando quem vai ser o diretor do hospital, quem vai ser responsável pela pediatria, temos quem vai ser o responsável do instituto, da Promoprev e assim por diante. E Sidney Quintas, ele vai ser um interlocutor entre os escritórios de advocacia, entre o jurídico, e trazer para dentro do conselho o que está acontecendo, nos dar conselhos, o que poderia ser feito, o que pode estar sendo feito de maneira inadequada, o que pode se melhorar dentro do processo, porque nós, médicos, na maioria das vezes, na maioria não, senão quase todas as vezes, nós não temos conhecimento dessa parte jurídica. A gente não sabe, às vezes, o que é bom, pode ser bom num determinado momento para a gente e ser péssimo daqui a 6 meses, 1 ano, ou vice-versa. Então, é muito importante esse departamento e o William vai conversar sobre isso, que é contingenciamento que nós temos dentro do nosso balanço. Isso aí impacta muito no nosso resultado para os cooperados. Então, Sidney, você com a palavra, comenta rapidamente os alertas que você tem dado, inclusive você me deu um alerta aí, talvez aí uns 2 anos atrás. Enfim, o que você acha que pode ser feito? O que o jurídico, um médico como cooperado, pode trazer para dentro do conselho de administração em termos de resultado ou auxiliar dentro desse processo? De início, o assunto, a parte mais importante com relação ao jurídico é se conhecer a situação atual da cooperativa, né, e valores que já foram dados pelo William, valores do contencioso, saber quais são esses processos, o que se pode fazer com relação a isso, em que escritórios estão, como está o andamento, se coisas que podem ser negociadas, não precisam ficar ad eterno na justiça, porque isso tem um custo e onera a cooperativa, e muito. Então, o interesse é do cooperado, o cooperado é que tem que estar com isso nas mãos. E ele é que tem que direcionar e dar a coordenada para os escritórios. Nós queremos isso, porque é melhor para a gente, é melhor para os cooperados, é melhor para a cooperativa. Então, são valores
razoavelmente grandes e pode assustar até no futuro, como a gente já teve no passado sustos grandes. Então, a gente não precisa ter isso. Precisa saber, transparente, quais são os valores, como nós vamos fazer, qual a direção e controlar isso tudo. Isso precisa ser controlado e informado para a diretoria tomar as providências e o rumo necessário para os cooperados saberem. E outra coisa, os cooperados têm que ter essa coisa da transparência informada. Olha, nós temos tantos processos dessa maneira, correndo dessa maneira, e isso, ao longo do tempo, o que vai acontecer? Nós vamos deixar isso evoluir, o custo vai só aumentando desses processos, como disse o Renato e o William. Isso tem uma importância no balanço muito grande, né? Expressiva. Então, o que é o melhor? Vamos negociar grande parte disso, encerrar grande parte desse processo. É interessante para a cooperativa, talvez não seja interessante para os escritórios, mas isso não vem ao caso aqui. Interessa é o que é melhor para os cooperados, né? Então, isso tudo a gente precisa ver, estudar com calma, mas precisa estar com isso nas mãos. É fundamental. O que eu, conversando com o nosso grupo, eu sempre digo, gente, nós vamos precisar, eu gostaria muito, a minha ideia, minha crença, é que eu preciso de ter uma assessoria jurídica entre a diretora administrativa e o presidente, que o jurídico é de baixo da diretoria administrativa, que será a Cecília Richard, e da presidência, que serei eu, para negociar direto com os escritórios de advocacia, porque são mais de 12 mil processos. Então, você não consegue... 12 mil? 12 mil. 12 mil processos. Chegou já a 19, às vezes vai a 15, vai a 14, cai para 12 de novo. Então, é muito processo. Você não consegue fazer isso dentro de casa, você tem que contratar os escritórios. Então, a gente tem que acompanhar esse escritório. Mas, o olho do dono tem que olhar isso. Então, o Sidney, ele além de advogado, ele é dono, ele é cooperado. Então, eu vou ter um advogado dono, com aquele olho para passar para a gente. E é o que eu digo, essa regra de Pareto, ela até hoje ela não caiu. É do século XIX, matemático italiano. Ele diz que 20% dos fornecedores são responsáveis por 80% da despesa. Então, eu sei que 20% desses 12 mil representam 80% do dinheiro, da despesa da gente. Então, estou falando de 2.800 processos, 3 mil processos. Dos dois, eu vou pegar esses 2, 3 mil processos. A gente vai pegar esse processo, que vai ser trabalho, vai dar um trabalho do cão, não é fácil. Mas aí, se eu tenho 438 milhões lá no balanço, no passivo e no circulante, de longo prazo, 438 milhões lá, eu estou dizendo aí que tem mais de 300 milhões para a gente poder rever e ver o que a gente pode fazer a cada caso. E, principalmente, sabe assim, tentar entender a causa raiz disso, onde isso nasceu, para que não cresça mais o bolo. Não volte, porque isso não tem com outras operadoras. Por que tem com a Unimed? Todo mundo processo médico, por quê? Eu apresentei algumas sugestões exatamente para isso não acontecer. Não só do ponto de vista jurídico, como do administrativo também. Várias vezes eu apresentei por escrito, liguei. Aonde? Na cooperativa? Para a cooperativa. Inclusive, eu me lembro muito bem né, que ele me encaminhou uma reclamação, eu entreguei diretamente a Denise Durão, que inclusive o pessoal fala e está postando exatamente nesse minuto a cara de pau que nós temos de estar falando dessas coisas aqui, entendeu? O Sidney Quinta me passou pessoalmente alguns problemas que ele encontrava dentro do jurídico. Eu encaminhei para Denise Durão e simplesmente não obtive reação. Não, Renato, vamos segurar um pouco, vamos ver o que vai acontecer mais adiante em relação a isso, entendeu? Mas, se por acaso existem alguns problemas, esses problemas devem ser vistos, devem ser revistos ao olhar de pessoas que entendem sobre o assunto, entendeu? Por isso que nós chamamos, então, o Sidney Quintas. E essas propostas não são propostas malucas. É uma proposta que nós vamos chamar uma pessoa que entenda para conversar com a nossa diretoria. Isso é que nós estamos propondo. Essas são as coisas. Por isso nós estamos conversando no dia de hoje e no dia de ontem, proposta a proposta. Eu não sei porque que as pessoas dizem que a gente tem cara de pau de falar sobre isso. Eu não sei por que essa agressividade. Eu tenho essa campanha, estamos chegando no final. Falta sexta-feira, é o dia da eleição. Quem me acompanhou, desde a primeira live até agora,
eu não falei mal de ninguém. Em nenhum momento eu falei mal de pessoa alguma. Eu falo da gestão, eu falo de modelo, eu falo de opção. Eu prefiro andar por aqui e eles querem andar por ali. Em nenhum momento eu não falei que tem cara de pau, não tem cara de pau, e outros adjetivos que estão colocando, ok? Em cima da gente. Então, as pessoas estão postando agora, eles têm cara de pau de falar sobre o jurídico. Eu não entendi por quê. Não é para falar, não? Não é para ver o jurídico, não? E a Eu não transparência? estou entendendo. Eu não entendo porque fundamental. eu preciso olhar do dono. Não tem que trocar ninguém lá, não. Você tem que. O nosso jurídico interno, ele é bom, ele faz um bom trabalho. Não é ruim, não, viu? Você vai gostar. Não, é preciso. E os escritórios, eu digo a você, eu não sei dizer todos, mas a maioria dos escritórios são realmente bons. Eu não sei o que está acontecendo. Então, pode ser que esteja tudo certo, viu? Você chegue, faça uma auditoria nisso, fale, em 6 meses, está tudo certo, vou até ir embora, não dá para fazer não. Tchau, que eu vou tocar minha vida. Mas é uma gestão mas eu do tenho que ver. cooperado, né? Mas eu tenho que ver. Gestão jurídica do cooperado. Eu não Isso sou tem que advogado, eu acontecer, preciso que claro. alguém veja para mim. Olha, eu até digo, William, está tudo certo, vida que segue, eu estou seguindo a minha vida, muito obrigado, estou indo embora, não tem mais o que fazer aqui, está tudo muito bem, é melhor do que eu... Pô, sim, que bom, eu já vou. Ou vamos, olha, a situação é mais complicada do que a gente pode pensar. Eu não sei por que as pessoas agridem a gente, eu não entendo isso. Porque... Mas vamos em frente. Será que é porque fala a verdade? Eu acho que eu sempre creio é que eles não têm noção. São colegas que sentaram na cadeira da diretoria a primeira vez na vida de uma empresa. E até agora não entenderam que eles não são donos da empresa. A empresa é de todos nós. Eles se colocam de uma forma em que ninguém pode ser candidato. É um absurdo nós aqui nos candidatarmos. Como nós ousamos ser candidatos? E a gente está sempre falando que, William, que as propostas, nós vamos realocar o dinheiro no local e passarmos para outro. Sim. Porque todas essas propostas, elas foram estudadas. Nós não somos um grupo de cooperados que simplesmente, do nada, inventamos essas propostas. Quando a gente fala que vamos dar aquele aumento dos 30%, que nem aumento, é o que está dentro da tabela da MB, que nós vamos honrar nós não vamos dar aumento, nós vamos cumprir a tabela que todas as operadoras cumprem. Porque nós sabemos de onde que pode vir o dinheiro. Da mesma maneira que o contingenciamento dentro da área jurídica, a gente já observou que existem alguns problemas dentro do jurídico. Né? E são problemas... São ajustes que já fazem. Ajustes, exatamente. Então, quando se fala de uma coisa louca do Vale Alimentação, nós estamos, às vezes, falando lá de 4.600.000 para você dar R$1.000. E a proposta não é 1.000, começamos de 600. Da onde vem esse dinheiro? Será que dentro de um contingenciamento jurídico não pode existir algum dinheiro ali para trazer para o cooperado? É isso aí. Essa é a ideia. A ideia que eu falo sempre é tirar o dinheiro onde ele não deveria estar e botar o dinheiro onde ele deveria estar. Será que não existe a possibilidade de revermos os contratos com os escritórios de advocacia? Será que eles estão dentro de valores de mercado? Será que nós podemos melhorar melhores preços junto a eles? Sim. E obtermos melhores resultados? Ou não, será que não é melhor negociarmos uma ação antes de entrar na ação? Sim. Isso é fundamental. Será que isso aí não pode trazer, por exemplo, 4 milhões de reais para colocar o dinheiro no bolso do cooperado? Então, essa maneira como está sendo colocada, exatamente nesse momento, entendeu, William? Em que estão debatendo as propostas da chapa, da outra chapa, e que acham isso daí um absurdo. Eu não acho difícil a gente arrumar 1 milhão, 2 ou 3 milhões de um jurídico e realocar esse dinheiro. Não vai ser dinheiro novo que nós estamos dando para o cooperado. E também não vai acontecer isso em 15 dias. Não significa dizer que no dia 25, no dia 24, nós vamos abrir a porta da cooperativa e logo no mês de agosto, cadê meus 30%? Cadê isso? É a coisa que vai acontecer ao longo das semanas e ao longo dos meses. Nós temos que pegar dinheiro aonde tem e trazer para dentro do cooperado. Essa é a ideia que nós colocamos desde o início, quando apresentamos as nossas propostas, lá atrás. Mas de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses, nós vamos fazer essa explanação para todos os cooperados. Tá. O próximo item, vamos para o próximo? Vamos.
Diminuição das NIPs. A próxima é o 16, 16º, É. diminuição das NIPs, né? Isso. Está no site. Está tudo no site, gente. E nós entramos a nossa candidatura já com tudo dentro do site, né? Isso é uma coisa engraçada, porque a gente quando fez a inscrição, e aí a chapa foi homologada na sexta-feira. A gente colocou o site às 19 horas no ar, com todas essas propostas. Vídeo que nós estamos fazendo há mais de um ano. Com as propostas há mais de um ano. Não fizemos correndo. E os vídeos são caseiros. Tem alguns vídeos que o som está ruim, vocês me perdoem, mas a gente não tem tanto recurso assim, né? Nós conseguimos fazer muito com pouco, né? E já estavam lá. Aí, isso foi na sexta. Tem sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira, os colegas da situação lançaram propostas semelhantes a nós. Interessante isso, né? Vamos fazer as coisas. Eu acho que realmente é essa que é a discussão. Quer dizer, a gente tem que... Eu digo, não tem nós contra eles. Né? Eles estão querendo levar a coisa para... Não tem nós contra eles. Porque tem o seguinte, tem um caminho que eu quero por aqui, o outro quer por ali, o outro quer por lá. E o cooperado escolhe, gente. É simples assim. O importante é que o cooperado enxergue e leiam as propostas de todas as chapas, né? Olhe quem é que está dentro de cada grupo, leiam as propostas para ele decidir qual seria o melhor caminho da cooperativa. Ela pode ficar com a chapa 1, com a chapa 2 ou com a chapa 3. Ele é quem vai decidir nas urnas. Da forma democrática. É isso aí. É isso aí. E o voto é secreto, tá, gente? Ninguém vai saber em quem votou, não, tá? Estão dizendo mentira, ninguém vai descobrir, não. É um xizinho no quadradinho da chapa. Não tem como. Você vê X, acabou, não tem caligrafia, você dobrou, botou lá dentro, ninguém sabe quem você votou. Então, é super secreto. Não tem como saber em quem você votou. Não entra nessas parrelas, não. Vamos agora à diminuição das NIPs. Só uma detalhe. Rita quer falar. Eu acho que a gente tem que pensar, na hora de dar o nosso voto na urna, no resultado mais à frente, né? E não apenas um retorno imediato. O que eu posso ganhar se tal chapa pode chegar na diretoria? É isso aí. Entendeu? A gente tem que pensar tem que lá pensar na frente, na cooperativa. como um todo. Tá? Não é uma coisa imediatista. É o que eu falo. A nossa proposta é avançarmos para um futuro sustentável. Que eu digo, como se fosse um programa de Estado, não de governo. O governo passa, o Estado fica. Geralmente, no Brasil, nós temos muito programa de governo, né? Muda governo, muda tudo de novo, mas tudo novo. O Brasil não anda. O Brasil vai de lado. Não, a gente vai fazer programa de Estado para que isso fique enfincado ali, né? E quem estiver sentado na cadeira já vai pegar um ritmo para seguir. E vamos dar continuidade às coisas boas que nós mesmos criamos dentro da nossa diretoria. Porque nós somos diretores da Unimed. Temos várias pessoas, vários personagens dentro da nossa chapa que continuam na atual diretoria. Vamos seguir as coisas boas que realmente foram feitas dentro da direção. Eu não tenho falado mal de ninguém. Então vamos às NIPs, né, que seria a comunicação com o cliente, cooperados e mercado, né? Melhorar a comunicação. Aí até falava, mas isso aí já existe. Já existe, mas não da maneira que nós estamos querendo criar, que é o call center e a rastreabilidade. Que hoje, pelo telefone celular, o cooperado, assim como o cliente, pode saber, olha, sua cirurgia vai ser aprovada ou foi aprovada, vai ser autorizada. A comunicação ela tem que ser feita em tempo real e de maneira imediata. A minha pergunta é a seguinte, eles disseram o seguinte, depois a gente fez isso, saiu alguns comunicados dos colegas da situação, dizendo, não sabe de nada, isso já existe. A minha pergunta é você, cooperado, que é cirurgião, que interna paciente. Quando você faz uma solicitação, você recebe SMS para saber como é que está o andamento daquela operação? Acabamos de receber a sua solicitação. Você recebe isso? É disparado para vocês? Não. Alguns de vocês cooperam? Não, eu opero muito. Nunca veio uma vez, olha, o seu paciente, dona Clementina Acabou Pereira, de dar entrada. Deu entrada e estamos analisando o seu processo. Daqui a 48 horas, o processo da sua paciente... Tem que ligar, tem que mandar tem que para você perguntar. e para o cliente. Para o cliente saber. Você entra e fica no vácuo, você não sabe se vai ser autorizado. Aí no 10º dia, ele é autorizado. Ou no 10º, às vezes quando é quase que na véspera. Aí o que acontece? O cara já foi na agência, já fez uma NIP, todo entrou com uma ação. Com medo que não vai, a cirurgia não vai ser autorizada. Então, quer dizer, a comunicação, a gente se comunicar mal com o cliente, a gente se comunicar mal com o cooperado e a gente se comunicar mal com o mercado em geral. Essa é uma característica da Unimed Rio.
um erro. A gente tem que consertar. Também não vai ser fácil, não. A gente vai trabalhar forte em cima disso. Agora, dizer que isso já tem, que eu desconheço, eu não sei de nada, eu sou um inerte, eu queria saber qual é o cooperado que interna que recebe um SMS. O SMS, você nem ser aplicativo, não. É SMS no celular. Mas o que mais funciona é o Porque, SMS. presta atenção, na Unimed, o sistema que foi colocado lá já permite passar SMS. Não tem que comprar software, não tem que fazer nada. É só botar a ferramenta para funcionar. Ou seja, mais incompetência. É o que eu falo. E isso aí, você bem lembra, dentro das reuniões de conselho, nós sugerimos isso daí dentro do conselho, e simplesmente sentaram em cima da ideia e a ideia não foi adiante. Quando quiseram reestruturar as NIPs, muita coisa foi feita, realmente não discuto isso. As NIPs diminuíram, mas estão muito aquém de onde deveria estar. Eu tenho certeza absoluta que com essa maneira de comunicação ao cooperado, passo a passo, quando anda um processo dentro da companhia, fulano de tal recebeu o processo, será liberado amanhã, sua cirurgia está chegando, pode marcar a cirurgia, isso vai diminuir, porque você vai informar ao cliente o que está acontecendo aqui. E o cliente não é só aquele que está pedindo a cirurgia, o cooperado também é cliente. A empresa que foi autorizado o material também é o cliente. O cooperado, o cliente, todo mundo está envolvido dentro do processo. Você tem como disparar, o sistema permite que você dispara a informação. Olha, deu entrada. E de 2 em 2 dias, 48 horas, você tem que disparar a situação. Eu fiz uma reunião na minha sala com os interessados e o pessoal da área de autorização tinha muita reticência em enviar essa comunicação, porque tem condições de fazer. Tem condições de fazer. Estão fazendo agora, botaram no ar agora. Mas eu desconheço que alguém tenha recebido isso totalmente. Mas, William, um detalhe muito importante que eu tenho observado há muitos anos é o seguinte, é que inicialmente, tá pegando som. Inicialmente se cria um conflito. Não pode acontecer isso. Sim. Isso, o conflito deságua. O habitual é o conflito que deságua na punição administrativa, que é altíssima. Isso você pode falar um pouquinho, porque os cooperados precisam entender quanto custa essa geração de conflito logo no início da autorização. Sim, isso é um absurdo. Absurdo. Pode chegar a R$80 mil cada uma. Pois é. Então, dá um exemplo de custo mensal disso para o cooperado. A gente paga aí um caminhão de dinheiro aí de multa, e varia de mês para mês, né? Isso varia. A gente chega a pagar 4 milhões, 3 milhões, 2 milhões, depende. 8 milhões de multa para a agência é muito dinheiro. E algumas vezes isso aí... Por mês, tá? Isso aí, o conflito é gerado por algumas centenas de reais. Viu onde é que tem dinheiro? Onde é que está o dinheiro? Aí tem dinheiro na mesa. Muitas das vezes nós somos o campeão, né? Sim. E o pessoal fica feliz da vida na reunião de conselho quando nós chegamos no 3º ou 4º lugar, comparando com as outras companhias. Pô, chegamos no 3º lugar. Epa, estamos melhorando muito. A ideia, nós temos que ser o melhor com relação a isso daí. Ou estamos lá embaixo e não que estamos 2º ou 3º lugar, bater palma. Está errado isso. É porque é desconhecimento. A pessoa aprende a rimar, pensa que é poeta. Mas, então, essa é a questão que eles falam das NIPs, dos aplicativos. É isso que eu tenho colocado. E aí que eu estava falando com você, eu fiz uma reunião na minha sala com o pessoal da informática, porque a minha questão era as NIPs. Eu estou preocupado com as NIPs. Tá? E aí eu fiz uma reunião e a área de autorização estava muito reticente. E disse assim, eu não posso trabalhar desta forma porque eu não posso negar um procedimento por aplicativo SMS. Eu não posso fazer isso. Eu disse assim, tá bom, como é que você faz hoje? Quando eu nego, eu pego o telefone, ligo para o paciente e falo, olha, dona Juventina, foi negado o seu procedimento. Faça isso. Então, você vai fazer o seguinte, quando você for negar, aí você manda um SMS para a dona Juventina, ligue para esse telefone para saber sobre o seu pedido de autorização. Então, vou te ligar. Quando ela ligar, você fala, foi negado. Ou você liga para ela, vamos ligar para a senhora.
É simples assim, porque esses são negados, não são. Nem sempre é problema, porque não tem, está em carência, ou porque não tem diretriz de utilização, não vai poder ser autorizado. Então, esses, você sabe que você vai ter que ter alguma negociação espinhosa com esses procedimentos. Mas 90% não tem problema nenhum. Quando Você a notícia for autorizar. ruim, a gente tem de intervir e liga para o cliente. Agora, Tem que fazer ação preventiva. sim, E não sair corrigindo todos os problemas. Tem que prevenir, tem que estar na frente do problema. mas isso não sei, cara, eu não sei. Eu cansei de falar, enfim, mas eu sou inerte, eu não falava nada. A próxima qual é? Aí é reativar A o pediatria. serviço de pediatria. Pediatria. Eu tenho aqui. Essa questão da pediatria é uma questão espinhosa. Quando a gente fala em reativar o serviço de pediatria no nosso hospital. Nosso hospital já teve 10 leitos de UTI pediátrica e já teve leite de pediatria. A ideia é reativar esses leitos, tá? Sob a supervisão da Michele Gonan. Que não vem na chapa. Não vem na chapa, Vem na porque operação. já sabe onde ela vai ser. Vai trabalhar com o Bitar, Exato, o diretor do hospital. O diretor do hospital. E ela tem ampla experiência em treinamento, em residência, enfim. Vamos fazer cursos, vamos treinar os cooperados que queiram se atualizar para treinar. Os que não quiserem, não serão obrigados. Mas temos 380 pediatras. Será que nós não conseguimos montar um time campeão de pediatra dentro do hospital, nos PAs, para fazer isso? O que acontece? Mas por que você quer tanta pediatria? Pelo seguinte, na Barra da Tijuca, quem tem plano de saúde, Bradesco, Sul América, ele compra o plano, se o filho dele pequeno passar mal, ele vai no Hospital Vitória ou no Barra Dó. Na mesma rua da nossa, ali na Ayrton Senna. O camarada que compra plano de média, se tiver um filho, vai no PA Barra. Se tiver que internar, vai para Tijuca. E nós temos aqui um potencial enorme de vendas nessa região de Barra, Recreio e Jacarepaguá. E a gente não aproveita isso para vender plano Delta e plano Ômega. Quer dizer, eu preciso me preparar para entrar nessa quadra. Então, olha só, eu faço um serviço de pediatria para ter um hospital geral na cidade básica, mais completo que a pediatria, que hoje eu não tenho. Perfeito? Um hospital que está ocioso. Então, se o hospital tivesse com 100% de taxa de ocupação, eu teria que construir alguma coisa. Perfeito? Mas não está. Ele tem ociosidade. Então, tem leito para ocupar. Não sei por que a gente não pode ocupar. E, ao mesmo tempo, eu abro um leque para a área de venda vender. A gente perde venda por causa disso na Barra. A gente perde venda por causa disso. Ok? Então, essa é a importância de reativar o serviço de pediatria. Ele é interessante para o nosso negócio. Então, ele vai melhorar as vendas, vai melhorar a receita, vai dar emprego pelo ato cooperado para os nossos pediatras, vai diminuir NIP. Eu acho que vai estar muito bem representado com a Michele, que já tivemos o prazer de trabalhar com ela dentro do... O Alex Abrão também vai trabalhar junto, também vai estar com a gente dentro desse projeto. Quer dizer, tem a Val Johnny que pode orientar também a gente. Então, a gente tem um time de pediatra que a gente fez questão de trazer para o nosso trabalho, para esse nosso movimento Unimais. Olha, repara que a gente está olhando linha a linha. Problema da Unimed. Repito, o problema não é um, são vários. Então, a gente vai suar a camisa. Vai ser um trabalho de transpiração, não de inspiração. Amanhã eu vou falar mais nisso. A live sobre o modelo de gestão. Qual o próximo agora? Supervisão da IPVM. Supervisão da IPVM. Bem, a IPVM é um serviço de excelência que nós temos lá, que é o Espaço para Viver Melhor, e fica em Botafogo. Então, tem reabilitação cardíaca, reabilitação de ortopedia, tem vários trabalhos de pacientes no pós-operatório que precisam de uma reabilitação específica. Então, foi montado esse espaço lá em Botafogo. E nós temos um cooperado que é especialista nisso, que é o Alan. Hoje ele não está aqui, ontem ele estava aqui conosco, hoje ele não pôde vir. O Alan, ele vai coordenar isso aí com a experiência que ele tem em reabilitação, junto com os profissionais que nós temos lá no IPVM. Né? E só um parêntese, William. Eu acompanho a IPVM há mais ou menos em torno de um ano e meio. Fizemos diversos projetos dentro da IPVM que hoje estão funcionando maravilhosamente bem. Nós criamos, no decorrer desses últimos, talvez, 8 meses, nós criamos aí
um centro de fisioterapia de alta complexidade, são aqueles clientes em que fizeram prótese de joelho, cirurgia de coluna, cirurgia de ombro, prótese de uma maneira geral, em que o cooperado, se por acaso ele quiser, ele manda para lá e a cada 10 sessões nós encaminhamos de volta a esse cooperado. Desenvolvemos, porque ela tinha muitos vícios, entendeu, William? Nós tínhamos dentro da cardiologia clientes que faziam a IPVM como se fosse uma academia, né? Academia Unimed. Ou seja, academia, existiam clientes que já tinham realizado lá 300, 400, 500 sessões de recuperação cardiovascular. Eu achei isso um absurdo, né? Achamos isso. Tem clientes que estão lá desde a inauguração da IPVM. Lá viram uma academia de ginástica, de musculação, entendeu? E justamente eu, enxergando dessa maneira, eu bati muito, conversei muito dentro da cooperativa, até que eu consegui mudar o grupo da área de cardiologia, um excelente grupo que está funcionando de maneira... Aí veio a pandemia, a coisa parou, né? Mas é um serviço de excelência que nós temos lá dentro e nós criamos um projeto, né, que é um projeto dos gordinhos que já existiam lá, dos obesos, incentivamos aquilo ali e nós eu enxerguei que ali poderia estar alinhado a Promoprev, né? Nós montamos a coisa de mais ou menos uns 8 meses atrás, eu convidei a Maitê, né, para nós transformarmos o cliente diabético de alto risco em médio risco, porque vai diminuir muito a sobrecarga financeira em cima dos diabéticos de alto risco. Apresentei e desenhei, quem apresentou na verdade não foi nem eu, quem escreveu isso daí foi a Maitê. Foi em, acho que setembro do ano passado. Eu tenho o projeto todo escrito. Isso por que eu estou comentando isso? Porque a atual diretoria, a Chapa 1, colocou hoje dizendo que vai desenvolver o projeto dos diabéticos. Ele já existe. Se por acaso algum dos colegas que está nos assistindo quiser o projeto que a Maitê desenhou e que foi entregue ao Conselho de Administração para ser desenvolvido, eu passo a vocês 10, 15 minutos depois que acabar a nossa live. O projeto já está escrito, foi desenvolvido, mas não foi adiante. Da mesma maneira que existe um projeto, que é o projeto da prevenção de fraturas, que eu já coloquei a vocês aqui, foi comentado isso antes, esse projeto já foi desenhado desde 2017. Quem quiser o projeto, coloque o e-mail, que logo após que termine essa live, eu vou encaminhar o projeto a vocês. Ou seja, diversos projetos de prevenção à saúde, que é um projeto de incentivo governamental em que nós deixamos de pagar impostos, tributos. É bom para a cooperativa. Sim. Porque nós transformamos o dinheiro que a gente aplica nessa prevenção de saúde na diminuição do que nós temos a pagar. É o projeto do diabético, é o projeto aí das pessoas obesas, é o projeto de prevenção de segunda fratura. Por isso que nós estamos jogando pessoas dentro do Instituto, né? Estamos botando lá o Gabi, estamos botando o Bernardo, estamos botando o Alan diretamente dentro da IPVM, que são pontos que vão se fechar. E a Unimed, pasmem vocês, tem um grupo de trabalho, funcionários especializados, que conhece toda a normatização do Promoprev, que faz aqueles quadradinhos, como é que funciona, porque tem todo um organograma para você montar um fluxo, né? Para você lançar um projeto para ser aprovado pela ANS. E a ANS, a cada período de tempo, às vezes 90 dias ou 180 dias, ele verifica se aqueles protocolos que foram sinalizados lá no início do projeto, se eles estão sendo cumpridos. Se eles estão sendo cumpridos, ele vai adiante. Caso contrário, o projeto é cancelado. Então, temos projetos maravilhosos. Isso está na lei, gente. Isso diminui, melhora a mais solvência, a necessidade de peona. Então, você já emendou a proposta. É porque ela quase que continua. O Instituto Unimed ele vai ser um instituto não só de treinamento, mas de desenvolvimento de ciência. Vamos treinar os cooperados também. Vamos trazer congressos, jornadas, vamos atrás de patrocínio para o cooperado. Por que os cooperados têm que treinar em São Paulo? Tem que treinar fora do país. O que a gente puder trazer para dentro do Hospital do Instituto, vamos trazer para o cooperado aqui. Vamos trazer a medicina do Rio de ponta, como é em São Paulo. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, claro que não. Mas se não tiver uma meta
uma meta arrojada, eu vou ficar na mesmice. Na mesmice. Aí eu faço sessão clínica, aí eu treino um residente, aí eu faço um trabalho, estudo retrospectivo, como o mosquito da dengue se voa de lado, se voa de frente, entendeu? E publico, aí está lá registrado, e o cooperado, nada. Então, a gente tem que trabalhar, criar valor para o cooperado. É isso que eu falo, criar valor para o cooperado. A gente tem condições de trazer para... Se os outros fazem, o que a gente vai fazer? Então, isso vai trazer no Instituto Unimed, vai melhorar essa má dissolvência exatamente isso. São esses projetos que estão na lei que podem ser feitos. E está aí, e já foram apresentados durante esses 4 anos e foram engavetados. Mas a gente nunca falou nada, a gente nunca disse nada. A gente sempre ficou calado. O projeto está pronto. O projeto está pronto, foi entregue, foi protocolado, simplesmente não foi adiante. Inclusive, fizemos várias reuniões dentro da cooperativa, teve até vários diretores que ajudaram nessa reunião, participou, né? Mas não foi adiante. Inclusive, se vocês quiserem, essa é a número 19 e a número 20. Existem, só nessa de margem de insolvência, nós fizemos 3 vídeos que estão dentro do nosso site. Né? Ok. É a número 20, essa que nós estamos falando. Ok. Agora, estamos terminando aqui. Atuação no sistema de intercâmbio. O intercâmbio, a gente gasta aproximadamente 100 milhões mês. Agora caiu, mas era em torno de 90 a 100 milhões ao mês de intercâmbio no Brasil todo. Aproximadamente desses 100 milhões, 90 milhões, 40 milhões, 38 no estado do Rio de Janeiro. A gente paga para as outras Unimed do estado. Niterói, Macaé, enfim, assim por diante. Existe todo... Por quê? Tem vida lá. Por que tem vida lá? Tem que perguntar à área comercial nesses 4 anos. Por que tem vida lá? Essas vidas estão lá, não estão cá. São gastos lá e corrói nosso resultado. Existem regras de intercâmbio que têm que ser seguidas, a gente não pode mexer. Mas, se você tiver um relacionamento de presidente para presidente, dentro dessas cooperativas, co-irmãs, e começar, cada um vai querer defender o seu pinhão. A cooperativa lá e nós cá. Mas nada impede da gente conversar. E mesmo tendo a regra de intercâmbio, a gente criar mecanismos que nos ajudem para cair isso aqui. Porque não adianta para as outras Unimed que a Unimed vá mal. Se vai mal, eles morrem também. Se a gente tiver uma pneumonia, esses caras morrem. Se eu tiver uma gripe, eles vão ter uma pneumonia. Se eu tiver uma pneumonia, eles morrem. Porque eles dependem da Unimed Rio. E os diretores, os presidentes das Unimed sabem disso. Então, agora, dá trabalho, tem que gastar sapato, tem que visitar, tem que ir a Recife, tem que ir a BH, tem que... Não pode ficar só indo só a São Paulo, ou só ir a Niterói. Tem que rodar todo o estado do Rio. É todo o estado. Você vai ter que trabalhar forte em cima disso aí com esses presidentes, ok? Para que eles venham junto, para que a gente possa baixar esse gasto de intercâmbio. Onde nós podemos atuar junto com eles, ajudá-los a baixar o nosso sinistro. Na área, eu não posso invadir a área deles para dizer onde meu cliente tem que ser atendido, ok? Como eu também não posso vender na área deles. Mas algumas coisas a gente tem como fazer, dá para fazer. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas a gente vai conseguir. E a última proposta... Antes de você passar para a última, porque o Gabi mandou a mensagem, que acho que ele está com ciúme, que a gente não tocou num ponto lá do Instituto, que é o desenvolvimento do mestrado. O mestrado, o Gabi... Desculpa, Gabi. O Gabi está em casa vendo. Está em casa vendo a gente, né? E só para lembrar que é um projeto dentro... Foi o Bittar que falou ou foi o Gabi? Foi o Bittar. Que é um projeto realmente o desenvolvimento, né? O desenvolvimento e a atuação do mestrado dentro do Instituto Unimed Rio. Não pode ser apenas o Instituto DOR que tenha esse privilégio. Nós temos que mirar nos melhores. Sim. Nos melhores. Quando eu falei com eles, eu disse, William, nós tomamos um café, vem com a gente, o que você quer de mim? Que eu venha no conselho? Eu falei, não, quero que vocês venham no Instituto. Mas o que você quer com o Instituto? Eu quero competir com o Instituto DOR. Aí eles deram uma gargalhada. Por caramba, mas os caras estão indo na frente. Mas se eu não mirar no cara que está na frente, eu nunca vou ser o primeiro. É isso aí. Eu nunca vou ser o primeiro, vou ficar na rabeira. Eu tenho que olhar para o cara que está na frente e perseguir ele.
Porque eles são bons, então tem que... isso é benchmarking, isso não é cópia, é benchmarking, ok? Vamos lá. E o último já conversamos bastante, né? Que é falar com o presidente a cada 90 dias. Vamos fazer. Uma webinar dando informação. Sim. Estamos apressando justamente para tentar responder as perguntas que estão no ar. Vamos lá, Cecília, bota a primeira pergunta. Então, Jorge Fala pergunta, vê se vocês estão ouvindo ou que eu preciso do microfone aqui do lado. Bota o microfone. Aí você passa para a gente. Jorge pergunta, durante o período que trabalhei no PA como pediatra, sempre pedia cursos de atualização e agora gostaria que retornasse, que eu não tinha isso na época. Lucélia coloca, agora já se vai fazer de tudo, agora estão tentando fazer de tudo, desespero. O Misael coloca, a Unimed só cresce com a participação de todos. Alguns dos candidatos da Unimais faz parte da atual diretoria? Por que estes novos planos não foram implementados? Não foram implementados porque não teve interesse. Quem perguntou? Misael. O Misael, me acuso de inércia, sabe, Misael? Mas acontece o seguinte... amanhã eu vou falar mais sobre isso, mas 3 diretores se trancavam em sala junto com os executivos da empresa, com o jurídico, e decidiam tudo. Já vinha com o prato feito, era isso aqui, isso aqui, isso aqui, levava para um conselho, no conselho ele tinha 10 votos, o conselho era praticamente para chancelar o que já tinha sido definido. E muita coisa, entendeu, Misael, né? Foi feito. Inclusive, eu levei a Michele Gonan para para coordenar o PA/Barra e o PA-Copa, tem vários pediatras que podem confirmar isso. Ela começou a treinar pediatra, organizou todo um time, toda uma equipe. A equipe de pediatria estava toda montada dentro dos PAs e simplesmente, do nada, a Michele foi retirada de dentro dos PAs. Muita coisa foi tentada, né, que não foi feita. Nós somos vários do Conselho Técnico e Administrativo que somos diretores ainda, mas nós saímos justamente por questão de gestão. Vários foram os projetos que foram colocados em cima da mesa e simplesmente os projetos não foram adiante. E um deles foi a reativação da pediatria. Fizemos muita coisa dentro dos PAs, mas a coisa não foi adiante. Qual é a próxima? Israel continua, ele pergunta, algum dos senhores tem ligação com Celso Barros? Não, nenhuma, zero. Nenhuma ligação. Menos um. Nem com o Celso, nem com o Ábido. Algum dos senhores tem ligação com o ex-diretor da Unimed de Caxias? Não. Caxias? Não. Entende-se que se algum já comandou uma Unimed e deixou a cooperativa como aconteceu em Caxias e no Rio tempos atrás, é temerário de se contar com tais elementos. Sim, não é o nosso caso. Fique tranquilo, Zé. Não tem ninguém aqui que teve alguma assistência, trabalhou em alguma diretoria ou a participação na Unimed de Caxias. De jeito nenhum. Não existe, não. Nem na Unimed Rio. Nem na Unimed Rio. Também fizemos agora, 16 para cá. Do QA, tem alguma coisa no QA? Qual é a próxima pergunta? Vamos agora ao QA. Carmen, baseado na sua proposta de gestão, em quanto tempo acredita que a cooperativa estaria sanada? É uma questão bem reincidente, né? Sim. Aí sim, se eu disser isso para você, eu vou ser mágico, né? Qual é a mágica? Não vou fazer mágica. Eu não posso... O compromisso do médico não é em curar o doente. Esclarecer o paciente. O compromisso do médico é informar o doente. O nosso compromisso é trabalhar para que, linha a linha, a gente consiga baixar os resultados. O primeiro ano vai ser fundamental, porque será um ano de negociação, que vai se iniciar as negociações e vão continuar. Em média, 18 meses, os resultados começam a aparecer. Em 1 ano e meio, tudo começa a aparecer. Os resultados já começam a serem vistos. Ok? Agora, se eu vou conseguir, em 4 anos, conseguir 800 milhões de reais para pagar todas as dívidas, é o que eu pretendo. Vou trabalhar para isso. Mas os resultados vão começar a aparecer, em média,
em torno de 18 meses, um ano e meio, ok? A gente assumiria em agosto até dezembro do ano que vem. Em dezembro de 2021, a gente já começa a ter uma visão do resultado do trabalho da gente. A gente vai ajustando mais, até onde a gente É ajustar a máquina nas diversas linhas. E sempre é importante frisar que essas propostas elas foram colocadas na mesa com muita consciência e muita responsabilidade por vários de nós que estamos lá dentro e pertencemos ao atual Conselho Técnico e Conselho de Administração. E é bom lembrar também que tudo isso que está se falando aqui vai ser passado para o cooperado nas lives trimestrais que a gente está programando. Fale com o presidente. Então, todos os cooperados que quiserem fazer perguntas, eles podem ir nas lives fazer o que está acontecendo agora, igual o Misael fez, tira as dúvidas dele e acabou. É coisa extremamente simples e barata. Sim. Não precisa muita tecnologia. Sim. Né? Então, essa é uma proposta muito importante, porque tudo que se passar lá vai ser mostrado ao cooperado diretamente. Todos os cooperados que quiserem permanecer. O mais importante é perguntar, né? Sim, porque depois ninguém vai poder dizer, porque eu não sabia, porque não. Todos vão ficar sabendo. Fale com o presidente, vai ser importantíssimo para os cooperados, muito, porque aí agora vai todo mundo ficar sabendo. Perfeito. Tem mais perguntas? Carmen continua. Uma questão que está sendo bombardeada aí nos grupos sobre a consulta. A Carmen continua sobre uma questão que está sendo bombardeada aí nos grupos. Consulta. É possível propor aos órgãos reguladores um aumento do valor da consulta, estando em direção técnica e fiscal e com os valores congelados devido ao TAC? Carmen, o não nós já temos, né, Carmen? Vão ficar sentados esperando mais 4 anos, 5 anos, reclamando da vida? Esse é o pessimista. Não adianta fazer nada porque tem um TAC, né? Então vamos sentar e vamos chorar, porque não tem mais nada para fazer. Vamos ficar mais 5 anos ganhando R$80 numa consulta, é isso? Claro que pode ser conversado. O Ministério Público e a agência, eles recebem a gente. Eles conversam com a gente. Agora, o que você não pode é ir lá procurar o Ministério Público e a agência para pedir esmola. Você tem que ter resultado. Tem que ter a contrapartida. Você tem o resultado com a contrapartida. Mas tem que ter resultado. Qual é a contrapartida? Olha, reajustar a consulta desde que a sinistralidade caia. Então, vai fazendo patamares. Então, ela passa para R$100 se for tanta a sinistralidade. Passa para 120 se for tanto. Para 130 e 160 se a sinistralidade for tanto. Entendeu? A gente vai... A sinistralidade aumentou. Gastamos muito. Foi ruim. No trimestre, a consulta vai cair. No máximo, o piso é 80 e o teto é 160. Quando você chegar, debater e começar a debater com os órgãos públicos uma proposta dessa, não é simplesmente me dar um dinheiro aí, não é isso. Me dá R$10 de aumento, R$8, isso é esmola. É falar assim, olha, nós temos uma proposta para aumentar a consulta com a contrapartida da responsabilidade de controle de sinistro. Não é irresponsável. Dá e distribui dinheiro para o cooperado. Não é isso. A gente tem dívida. É dar para o cooperado com a responsabilidade do sinistro. Então, é com responsabilidade. Não é para fazer populismo, não, ok? Eu acho que deu para entender. Eu acho que é importante, antes de finalizar essa resposta, é que a cada 4,5 milhões de economia no sinistro, na base, estamos falando de mais de 300 milhões, nós baixamos um ponto. É um ponto. Então, se por acaso, entendeu, William? Se nós chegarmos, olha, a sinistralidade hoje é 85%, 84%, 85%. Se por acaso a gente baixa 5 pontos, ou então 6 pontos, tem um motivo, uma contrapartida de chegar no Ministério Público. Bem, nós baixamos aqui 20 milhões, 5 pontos percentuais, 20 milhões. 25 milhões de economia. Será que nós temos um plano aqui? Será que nós poderemos aplicar o plano? O Ministério Público é amigo, ele não é um inimigo nosso. Não. Desde que você chegue com alguma contrapartida. Não pode simplesmente pedir um aumento de consulta e a sinistralidade aumentando. Olha como é que está o caminho da sinistralidade nos últimos meses, tirando a pandemia, tirando janeiro, fevereiro e março. Olha o ano passado, olha o ano retrasado.
Olha os últimos 3 anos, o que está acontecendo com a sinistralidade, vê se por acaso o Ministério Público abriria ou modificaria esse TAC com a sinistralidade aumentando. Né? Então, eu acho que eu respondi. Não sei se ela... Luiz quer saber sobre a IN20. Esse valor vai ser cobrado ad eterno, mesmo após ter solucionado toda essa crise que a Unimed vem passando? É possível abater no imposto de renda esse valor cobrado? Se é possível, por que não vem no formulário a ser apresentado na Receita no final do período? Quem é o colega? Luiz. Luiz, primeiro, não pode ser abatido o imposto de renda, porque isso é um desconto que você está dando para pagar uma dívida. Então, não tem como. A N20, ela não entra na base, você não tem como abater no imposto de renda. As perdas, aquele 1% de perda, sim, você pode colocar no teu livro caixa. E aí, do livro caixa, você consegue abater no teu imposto de renda. A N20, não. A N20 ela não é passível de abatimento para o imposto de renda. Bem, a N20, eu já expliquei, isso foi uma questão lá atrás com o Celso Barros, eu tenho um live sobre isso, está no nosso site, está bem explicado isso lá no site. É só pegar o tema lá, N20, pá, vai estar lá, está no site, está no YouTube. Agora, vai ter colega que vai acabar a N20, pagar, vai acabar, e tem colegas que o refis que a Unimed está pagando, ele acaba em 2022, 2023, mas o colega tem tanto valor de N20 que ele vai continuar sendo descontado, não tem jeito, até ele terminar o saldo dele de N20. Outros colegas já vão terminar de pagar o seu N20. Então, isso depende de pessoa para pessoa, de colega para colega, ok? Mas não pode ser abatido no imposto de renda, infelizmente. Rogério também coloca que precisa auditar mesmo. Precisa fazer a auditoria em cima da IN20 mesmo, até para evitar disputas na justiça. Sim, esse é o objetivo. O João coloca, prezados amigos, gostaria de saber se a Unimed está patrocinando, junto com seu jurídico, a defesa do excelentíssimo presidente da cooperativa na ação criminal de desvios do fundo da empresa Vivo. Não. João, assuntos pessoais não passam pela cooperativa, ok? Então, com certeza não. Não. Isso é um assunto pessoal do atual presidente que eu desconheço. O que eu sei é o que saiu na imprensa. E eu não comento assunto pessoal. Eu comento assuntos da cooperativa. Assunto da nossa cooperativa, ok? Da gestão. Eu estou aqui, infelizmente, para isso. Não vou tocar nesse fato, ok? Antônio pergunta, gostaria de saber se haverá uma revisão dos hospitais credenciados, principalmente na Zona Norte. Existem péssimos hospitais prestando atendimento de urgência. Conheço, pois trabalho no subúrbio e vejo no consultório diversos diagnósticos errados, apesar da quantidade de exames que são realizados naquele atendimento. Sim, vamos rever. Tudo vai ser revisto. Tem até hospital que está parando de falar que está com medo de mim. Só precisamos entrar. Tem dono de hospital que está com medo de mim, está achando que eu vou entrar. Ele já entendeu que eu vou fazer gestão. Ele já entendeu que não vai ser do jeito que está sendo feito. A gente vai conversar, vamos construir um modelo a 4 mãos, cada hospital. Não vai ser esse modelo FIFO-CEF, a gente vai ter que conversar com ele, ok? E tem dono do hospital que já parou de falar comigo. Já parou de falar comigo. Com o microfone não tem como. Você está baixo, desculpe, o microfone é da Rua da Alfândega. É o que a gente tem aqui. Nosso dinheiro não é muito, não. É o que nós temos, eu estou falando mais alto possível. Eu sou bem transparente, até para falar isso. Esse né? aqui está ruim? Esse Não, tá bom. Tá bom? Não, tá bom. Não tem como O falar. som é que é ruim mesmo. Mas nós somos bons, então a gente vai estar lá dia 21. Eu estou tendo muita ligação, pessoal. As pessoas, muita adesão à nossa candidatura, né? Mas não adianta eu ter 2.000 e poucos cooperados dizendo que vão votar em mim, como eu estou recebendo, mas se o colega não for lá votar, o voto não é obrigatório. Então, não adianta dizer, pô, William, eu estou contigo, legal. Não adianta a intenção de voto. A intenção de voto. A nossa intenção de voto está campeã, mas ela tem que se transformar em voto efetivo. Tem que ir lá votar. Porque 2.000 estão com a gente, mas só 500 vão votar,
acabou. A gente não leva nada, ok? Então, é importante não só a intenção de voto, mas ir lá no dia, botar uma galocha, entendeu? Um casaco, guarda-chuva e vota. Gente, é Tem que importante. votar, é isso aí. É rápido, vai lá, votou, vai embora. Por isso, é isso aí. A Tânia pergunta como é que ficaria o imposto de renda com os 160, com a consulta a 160 e o desconto a 80. É a mesma coisa, como é hoje, velho. Mudou nada. Vai ser igual. Só que em vez de 80 é 160. Se for 120, 120. Em vez de 80, como é hoje, não muda nada. Da mesma forma que é hoje, ok? 120, desconto em 20, acabou e por diante, igual. Não muda, a regra é a mesma. Que muda é só o valor. Você vai descontar o imposto de renda em cima do Eu valor não. recebido. Não, eu não. O governo. Sim, É o governo. mas é em cima do valor recebido, Sim. não é aquilo que é colocado. Não, você desconta. Você tem R$100, a consulta foi para R$100. Você vai tirar, digamos, 30% de N20, 70%. Em cima de 70% que vai ser imposto de renda. Como é hoje. Hoje é 80%. Tira 30%, o que sobra. Quer dizer, isso é a regra do país. É o Código Tributário Nacional. A gente não tem como mexer nisso. Marcos pergunta o que você pretende fazer com os cooperados que se descredenciaram e não pagaram sua parte na IN20. E também com aqueles que entraram no jurídico para não pagar. Esse aí tem de tudo, Marcos, tem de tudo aí, tá? Não sei se você já viu a minha live, já falei no passado. Aí tem colega que saiu e pagou, colega que saiu e parcelou, tem colega que entrou na justiça, perdeu, foi lá e pagou, tem colega que entrou na justiça, foi lá, perdeu e parcelou, e tem colega que está recorrendo, perdeu e está recorrendo. Então, tem de tudo, né, nesses colegas que pediram demissão do quadro societário da cooperativa, ok? O que eu pretendo é continuar com os processos de cobrança e negociar com eles o parcelamento, porque às vezes o colega não tem condições de pagar R$300 mil da cooperativa, que é a dívida dele. Então, a gente vamos parcelar, o importante é que pague. O importante é que eu não estou aqui querendo que ninguém fique na miséria por causa da cooperativa. Apenas é fazer justiça agora, com bom senso. Não tem jeito. Infelizmente, é isso. Eu não conheço ninguém que saiu, não conheço ninguém que está com essa dívida, um amigo meu, mas é questão de gestão de justiça. Olha, vamos parcelar, vem para cá, vamos fazer um parcelamento, vamos acabar com isso e vamos em frente, ok? Tem alguma pergunta mais, Cecília? Tem. A Maria Maura ela pergunta, pode fazer o reajuste então, da consulta pela inflação? Olha, o TAC permite isso? O TAC não fala sobre isso, né? Interessante. Isso é uma coisa que... Mas a inflação é tão baixa. É Maria Emília? Mas a princípio não pode. Ela está presa a R$80. Eu sei, mas ela não aumenta. Ela não está falando aumento. Ela está falando correção pela inflação. O TAC não fala isso. A gente pode ir lá até conversar. Mas eu acho isso tão pouco, porque qual foi a inflação dos últimos 4 anos, Renato? Deu 3%? Se juntar tudo? O mundo parou. Nós estamos num processo... Não, mas, William, eu acho que o TAC hoje existe o valor dos R$80. Eu sei, Renato. Quanto é que é 3% de R$80? Mas qual o motivo deles darem com a sinistralidade de 85%? É R$2,40. Você repor a inflação, eu repor R$3. É R$3. Quer dizer, eu acho que esse é o nosso problema. Eu acho que a reposição em cima do horário de urgência, isso aí é muito mais que os 3%. Exatamente. Você aprovar um vale de alimentação iniciando com R$600, de acordo com a nossa possibilidade, é muito mais do que os 3%. Se você for colocar a inflação, vai dar R$3, R$4 nos últimos 4 anos. Nós temos que discutir com o Ministério Público com mudanças de estratégia de gestão, basicamente da sinistralidade. Vai ser negociação com ele, dizendo, a minha meta é 160, vai ter deflator de acordo com o sinistro. Isso é muito mais significativo e vai ser negociação. Claro, a gente vai chegar lá, olha aí, Ministério Público, qual é a agência? Não é assim. E você dá uma sinalização para o mercado, né? Sim. Para as outras operadoras de saúde, que o nosso preço é 160. Não é 80. Da mesma maneira que nós fomos hoje a 80. Isso. Hoje o valor da consulta é 80, mas não recebe 80. E elas vão pressionar os outros, vão ter que aumentar o preço deles. A gente vai incomodar o mercado. Vamos incomodar o mercado. E eles vão ter que aumentar o preço deles de venda para competir com a gente. E aí a competição começa. Entendeu como é que isso é macroeconomia. A gente vai girando a roda. Porque, na realidade, se você analisar, William, sempre se prende ao médico a razão de tudo. É muito importante que todos entendam que nós recebemos apenas 8% de toda a despesa da cooperativa. São 40 milhões em cima de 450 milhões de reais.
Porque, na realidade, todo processo médico ele foi acostumado a viver com pouco. Não só dentro da Unimed Rio, como outras operadoras de saúde. O médico ele sempre foi sacrificado quase que desde o início dele. Então, ele se acostumou com aquilo. Porque você colocar mais 20 milhões em cima de uma receita médica, lógico que não é de imediato, mas quando você olha outros pedaços da pizza dentro da companhia, você às vezes vê coisas, poxa, como é que pode? Um contingenciamento dentro do jurídico, escritórios ganhando muitas das vezes, pode estar dentro do valor do mercado, o que não está no mercado é que o médico ganha. Também a gente não pode aumentar de uma hora para outra. A coisa tem que ser com responsabilidade. Mas a gente tem que ter uma visão, tem que ter um target, aonde que a gente pode chegar. Ele tem que ter um conformismo positivo com responsabilidade. É isso aí. A gente não pode ficar conformado com tudo. Para Próximo. finalizar, uma questão sobre nossos pontos de votação. Nós estamos falando de 7 pontos de votação que foram cedidos por parceiros da Unimed, rede credenciada. William, como é que você enxerga isso? Está se colocando hoje que esses pontos cedidos são para diminuir o custo da Unimed e aí foram aceitos. Como que você enxerga isso? Eu enxergo que não tem almoço grátis, né? Freedonomic é um livro que é obrigatório, todo mundo que estuda economia. Eu fiz o curso de economia empresarial, aí me acusa que eu não sou economista. Eu nunca disse que eu tenho Conselho Nacional de Economia. Sempre disse que eu não tenho a menor condição de assumir ser economista-chefe do Banco Itaú. Não tenho essa. Agora, para fazer gestão de uma operadora de saúde, eu tenho. Entendeu? Bastante pronto. Foram 4 anos de curso de faculdade lá na Cândido Mendes. Foi muito legal. Bem, e o Freedonomic, ele diz isso, olha, não tem almoço grátis. Mas que bom, né? Que lá o empresário, dono do Proeco, de maneira muito gentil, está cedendo, né? Esses pontos de votação para ajudar a gente nesse momento. É bom. Eu acho o seguinte, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. É o que eu digo, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu acho que não deveria ser tanto local que a gente podia ver, e não é tão caro nessa época de Covid, está tudo parado, tudo fechado. Na Tijuca, por exemplo, tem o clube municipal, então não precisava. Tem estacionamento de shopping. Tem tudo fechado. Aqui na Barra da Tijuca. Local. É isso aí. Você podia fazer, entendeu? Clubes aí que estão fechados. Monta-se barraca dentro de shopping. Não é caro. Isso aí. Clube, você tem todo acesso, você tem banheiro, você tem energia elétrica, tem internet, tem como colocar internet, quer dizer, tinha como fazer de outra forma. Da mesma maneira, ceder espaços, né, para reuniões, etc. E tal, você tem ponto de votação dentro de hospital, quer dizer, aí vem falar de Covid. Vão misturar os pacientes das clínicas da Proeco com a gente votando? Não sei, não participei disso, então não sei. Isso geralmente fica a cargo da diretoria administrativa, né? Não sei. Eu não participei, nem foi me dado nenhuma explicação ou como seria isso. Enfim, eu só acho o seguinte, é lícito? É lícito. Me convém? Não me convém. Vamos fechar só com a última, porque é outra pergunta bastante... Tem muita pergunta. Hoje está demais. Sobre 1%. Então, a Maria Duarte pergunta, e a dívida de 1%? Quando que ela termina? Hoje mesmo a gente estava discutindo isso. Se a gente ficar nessa batida aí de ganhar 60 milhões por mês de resultado, 80 milhões de resultado, talvez daqui a 256 anos. É sério. Faz a conta. Dá 256 anos para pagar. Quer dizer, então, esse 1%, ele foi... Quem perguntou? Maria Duarte, esse 1% foi para cumprir a lei das cooperativas, que diz que quando tem perda, tem que ratear. Como o cooperado não tinha dinheiro, não tem dinheiro para pagar tudo isso, 1 bilhão, 999 bilhões do prejuízo de 2014, 2015, então foi votado 1%, a gente cumpriu a lei. Está sendo rateado. Com que objetivo? De ter resultado na cooperativa, de lucros pujantes, para, em vez de dar para o cooperado, abater essa dívida dele. Então, você tem 200 milhões de resultado, 300 milhões de resultado, entendeu? Em vez de eu realizar um prorata, isso vai abatendo a dívida. É para isso que foi dado 1%, porque 1% não é nada, é peanut. E se a gente ficar esperando pagar a dívida com 1%, a gente vai levar 256 anos. Então, na verdade, esse 1% foi para ficar dentro da lei, para deixar a cooperativa de pé, né? Então, está dentro da lei, no rateão, está sendo rateado todo mês, ninguém pode falar que não está sendo rateado. E vamos trabalhar para ter resultado para zerar. De que forma? Repito,
Deu lucro, 300 milhões. Vocês não vão receber nada, vai tudo para pagar dívida. Não vai liberar prorata, entendeu? A tese era isso. É isso que a gente vai fazer. E aumentar a consulta do doutor, enfim, ganhar dinheiro de outra forma. Até a gente ter a condição de não ter dinheiro nenhuma e poder distribuir prorata, ok? E aí, para a mensagem final, antes do enquete? Deixa só antes da mensagem final, antes da mensagem final, é porque acabaram de colocar no grupo que todos os diretores e conselheiros estiveram o tempo todo nos grupos. Por que nós não comentamos todas as nossos problemas dentro dos grupos? Primeiro que todos esses projetos foram levados, o local dele não é no grupo, o local é dentro das reuniões de conselho técnico e conselho de administração, que foram levados, sim, não só nas palavras, como por escrito. Eu mesmo levei vários projetos, quem quiser só colocar o e-mail que eu lanço os projetos aqui. Né? Simplesmente, muitas das coisas que nós levávamos ou éramos vencidos pelos votos, ou então o projeto se sentavam em cima dos projetos. Entendeu? Essa foi uma colocação de um colega, até de dentro do atual Conselho de Administração, que por ter chegado aqui no meu telefone celular, eu acho que tem que ser respondido, entendeu? Os projetos, eles existiram, eles são datados e simplesmente alguns projetos, como por exemplo esse do Vale Alimentação, falava que isso daí era fraude, né? Quando eu coloquei dentro do conselho isso daí, eu falei, isso é fraude, isso não pode... Mas, por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui por uma mudança de modelo de gestão. É isso que nós queremos com o nosso grupo. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso, ok? Não deixe de assistir. Amanhã é fundamental. Nós vamos falar mais, vamos falar só sobre essa questão de gestão e responder as perguntas de vocês. Não vai ser uma live muito grande, não, muito longa, não. É apenas vou apresentar um modelo, como é que a coisa é feita e como é que a gente pretende fazer. Para vocês compararem a diferença de como a cooperativa vai caminhar para um lado e para o outro. Em relação a essas outras questões que falam, eu acho interessante que eles ficam batendo numa seguinte tecla. Você tinha que ter colocado isso numa ata. Eu vou falar isso amanhã, sobre uma ata. Você tinha que ter falado isso no grupo de WhatsApp. Você tinha que falar... Vem cá, qual é a proposta de vocês, gente? Vamos falar de proposta. Não estou entendendo. Vocês estão querendo fazer campanha de fofoca, disse-me-disse? Eu não estou a fácil disse-me-disse. Eu não faço. Eu estou aqui já há um mês falando de proposta. E nos últimos 10 dias, só de proposta. Eu não estou falando mal de ninguém. É como se fosse proibido nós nos candidatarmos. É proibido. É proibido. Não pode. Como ousa se candidatar? Como ousa? É exatamente isso. É isso que me choca. Por que não pode? Qualquer cooperado pode se candidatar. Se candidatem. Criem chapas. Ok? Não tem problema nenhum. Vamos discutir ideia. Vamos debater ideias. Vamos debater projetos. É isso que eu não estou vendo. Tá certo? Eu estou vendo o seguinte. É absurdo. Que não sei o quê. Por que não falou? Por que não disse? Por que não postou no WhatsApp? Por que não no Facebook? Não é meu feitio. Meu feitio é conversar sobre gestão dentro da cooperativa. Tentei por 3. Amanhã eu vou falar mais. Amanhã vai ser uma live muito triste para mim, mas vai ser uma live que a gente vai conversar bastante coisa, ok? Inclusive, quem colocou esse post aqui foi o List. O List que nós sentamos junto por diversas vezes, dentro do Conselho de Administração, em que o List até incentivava muito esses nossos projetos. Apresentamos dentro do Conselho e até eu fico perplexo disso que ele colocou aqui. Ele participou, né? Ele incentivava esses projetos na época. Mas eu não quero falar disso não, sabe, Renato? Porque quando as pessoas começam a colocar a campanha nesse nível, é porque não tem projeto. Não tem o que falar. Aí a gente perde tempo. Em vez de falar da Unimed, vamos ficar falando disso. Lá. Sabe? Parece coisa de lavadeira lá na beira do rio. Olha aí! Você... Não é isso, cara. Eu não tenho essa vocação. Desculpa. Não sei, o pessoal fala, você é muito bobo, William. Você tem que ser agressivo. Eu não sei, eu não sou assim, eu sou um cara educado, não tem jeito. Não vai brigar comigo, que eu não vou brigar com ninguém, não adianta. Não é meu feitio. Então, não vou entrar nessa, não é por aí, entendeu? Vai ter que pensar sempre no cooperado. O que ele pode ganhar? Agora, o que ele pode participar dentro de um novo projeto? Uma cooperativa tem que estar de pé, tem que ter projeto para ela, não é para 4 anos, é para 50 anos.
Isso aí. Não é projeto para agora. É isso que a gente tem que pensar, gente. É criar um projeto para a cooperativa. E aí eu estou com 60 anos, quero ir embora. Por que eu estou sendo candidato? Eu quero desbloquear meus bens. Eu quero me aposentar, desbloquear meus bens. Estou tudo bloqueado meu. E criar uma turma nova para ir adiante. Né? Criar uma Agora, turma nova para ir adiante. como é que eu vou fazer isso? Tendo resultado para a cooperativa. Tendo resultado, ajudar o cooperado. Quem é cooperado? Eu também sou cooperado. Também sou. Eu não serei eterno presidente da Unimed, não. Eu estarei presidente da Unimed. Então, eu preciso fazer uma cooperativa para quando eu sair também eu me beneficiar, como todos vocês. É isso. É isso que eu vou ficar discutindo. Você disse, me disse, mas naquele dia você falou, por que eu não disse? Não me deu bom dia. Aí vai ficar, meu Deus do céu. Cara de pau. Somos todos aqui graduados, pós-graduados, muita gente com mestrado. Meu Deus do céu. Vamos parar com isso. Bom, sexta-feira eu conto com vocês. Vote Chapa 2, não tenham medo. E amanhã às 20 tá? horas, né? E amanhã às 20 horas a gente vai falar só sobre gestão, ok? Vai ter uma enquete. Se enquete puderem aqui. responder, eu agradeço. É importante responder, porque isso aí nos ajuda a dar uma linha de continuidade. Pode lançar a enquete. Lançar 1 minutinho, 1 minuto e meio aqui, 2 minutos. Isso tem muito valor para a gente. Nós colocamos ali uma enquete de todas as propostas, hoje de 12 até a 22, para eles darem uma ordem de grandeza. O que eles acham que é o mais importante e o menos importante. Isso até norteia, né, na nossa entrada o que nós vamos perseguir, para ter uma ordem de grandeza, o que eles acham dessas propostas. Né? Por isso nós colocamos ali para o pessoal votar nessas propostas. Isso aí ajuda muito a gente. O que vocês estão achando? Qual é o sentimento de vocês? Está contando tempo aí, Cê? Eu acho que esclarecemos bastante coisas hoje, né? Fomos aí da número 12, Rapaz, muita longa, proposta. foi longa. Né? Ontem é a mesma coisa. Ontem nós falamos da 00 até a 11 e hoje, na verdade, são quase que 23 propostas. 22. 22, mas tem a 00. Hoje teve bastante. 23. Tem São 23. Bastante perguntas. Tem 23 propostas. Eu estou cansado. Eu acho que o pessoal está participando mais. Tá. Está chegando a hora. Tá chegando a hora. Chega na hora e eu acho que o importante é as pessoas votarem. Acho que eles têm que estudar, os candidatos têm que estudar as propostas para chegarem a uma conclusão, o que é melhor para a cooperativa, para os nossos clientes, né, que tem, para as empresas que prestam o nosso serviço. Aí o que acontece é o seguinte, amanhã, essa nossa plataforma ela cabe em 1.000 pessoas, ok? 1.000 pessoas. Nós estamos agora, provavelmente, chegou a 200? Não, 180 e poucas, né? Não chegou a 200, não. Não chegaram a 200, mas cabem até 1.000. Então, por favor, chame os colegas amanhã. De amanhã vai ser antes, se tiver jogo do Flamengo, do Vasco, vai ser antes do jogo. A gente vai falar sobre o modelo e vamos responder perguntas. Depois vocês vão assistir o jogo. É muito importante a live de amanhã. Por favor, assistam e não esqueçam, dia 21, vote Chapa 2, ok, pessoal? Obrigado a todos. Eu acredito! Sem medo, né? Sem medo. Sem Sem medo de votar. Isso aí. Muito obrigado a todos. Foi bom. É sempre. É.